Toda nação tem que ter o seu PIB sempre ascendente, ou seja, em crescimento. E o que é o PIB? É o nosso produto interno bruto. Toda a produção de bens e serviços de consumo. Entre eles estão, por exemplo, um salão de beleza, um restaurante. Esses dois estão produzindo serviço e produtos. O que acontece com o salão de beleza quando ele está tendo muitos clientes, ele está lotado? O salão de beleza vai aumentar o preço, porque ele atingiu a sua capacidade instalada, ele não consegue mais produzir, então ele aumenta preço. Ele só vai baixar preço quando ele não estiver conseguindo atender a quantidade de pessoas que ele poderia. Isso acontece também com o restaurante, com o comércio, com a indústria, com todas as empresas da economia de um país. Então, o PIB de uma nação também tem a sua capacidade instalada. É a mesma coisa que aconteceu com o salão de beleza e o restaurante, vai acontecer com o país de uma forma geral. Ou seja, se o país inteiro está produzindo muito, está atingindo aí a sua capacidade instalada, ele pode ter aumento de preço. O que é o aumento de preço? Inflação. Se houve também a queda nas vendas, os preços estão caindo, há também o limite que pode ser produzido para não acontecer de uma nação, do país entrar num colapso, numa crise gravíssima. Então vamos colocar aqui, capacidade instalada é o máximo da produção que um país, que uma empresa consegue produzir antes de aumentar preço e o mínimo de produção para ela não entrar num colapso. Isso funciona então em qualquer empresa e também para a economia do país. O que vai acontecer então nesse cenário que a gente está construindo aqui? Isso é muito cíclico, por isso a gente vê aí vários períodos de crescimento econômico ou de inflação, de recessão. Por quê? O país, imagina que ele está crescendo aqui, o seu PIB está crescendo, ele está produzindo, gerando aí muitos produtos, serviços, várias pessoas empregadas, as pessoas estão trabalhando, gerando renda, comprando imóveis, carros, eletrodomésticos. A economia está crescendo, o PIB está crescendo. Quando ele atingir ali a sua capacidade instalada, a gente já até encontrou a palavra aqui, está acontecendo o efeito inflacionário. Os preços estão inflando. E aí entra em ação quem? Nossos amigos do Copom. O Conselho de Política Monetária precisa frear o efeito inflacionário. Entra em cena a Selic. A Selic vai frear o efeito inflacionário de que maneira? A Selic é a nossa taxa básica de juros do mercado, então é estipulado ali quanto que deve ser cobrado nos empréstimos. Então, se a taxa Selic estava baixa, ou seja, o dinheiro estava na economia, as pessoas comprando, tendo acesso ao crédito porque a Selic estava baixa, então, quando a inflação começou a incomodar, é preciso subir a Selic e o Copom entra em ação e faz o ajuste necessário dentro da meta de crescimento da economia. Por isso que a gente escuta ouvir falar de meta de inflação, meta de crescimento da economia. Então, se a gente atingiu aqui um cenário que não dá mais, é preciso, então, aumentar a taxa Selic para quê? Para diminuir o crédito no mercado. As empresas não vão ter acesso a crédito para produzir, as pessoas não vão conseguir comprar mais imóveis, carros, e aí o dinheiro está sendo retirado da economia, o dinheiro para de circular, e aí a gente tem a diminuição de empregos e a gente tem essa diminuição do crescimento do PIB, do crescimento econômico, até um certo momento em que seja suportável novamente. Aqui o Copom entra em ação de novo. Ele é chamado, ele tem suas reuniões periódicas para intervir aqui na economia. O que vai acontecer? O que o Copom vai fazer? Ele vai baixar a Selic de novo para que as empresas tenham acesso novamente ao crédito, para que as pessoas voltem a comprar, para que os bancos comecem a emprestar dinheiro novamente, né? Diminuir o risco de calote no mercado e a economia
volta a crescer até o seu patamar aqui da meta. Então, gente, isso é muito importante da gente conhecer, da gente entender o que é PIB, o que é inflação, como que é esse efeito aqui no cenário, na economia do nosso país, nesse desenho muito simples. Dá para a gente ter uma noção. O que aconteceu aqui nos últimos anos é que a gente teve uma queda e ela passou do mínimo aceitável e permaneceu por um período muito longo, e agora nós temos aqui uma retomada do crescimento para que o país volte a produzir, volte a prosperar. O PIB vai reagir de uma forma ascendente, mais acelerada, é uma expectativa aí dos analistas, e isso aqui é o básico que você precisa entender para ser um investidor. Por quê? Como é que se ganha dinheiro nesse cenário aqui? Imagina que você fez investimentos a uma Selic baixa e o seu investimento está corrente. Na hora que encontrar aqui com uma inflação alta e o Copom precisar aumentar a Selic, é a sua hora de vender. É assim que ganha dinheiro, porque você comprou na baixa e vendeu na alta. Mas existem os riscos. Existe risco de calote, existe o risco principalmente em ações, porque a gente tem uma volatilidade de todo tipo de investimento diante desse cenário. Então, nós temos que estar atentos à volatilidade, ao risco de cada um, né? O que uma renda fixa pode me oferecer com menos risco, o que uma renda variável, quais são os cenários, o que está previsto para uma renda variável nos próximos anos. Procure antecipar aos cenários. Investir é comprar antes para ganhar depois.